Olá, eu sou a professora Letícia e estou aqui com um time de professores para aprendermos mais sobre regência verbal. Aqui eu apresento a vocês o nosso time de professores. Temos o professor Leonardo, que terá o papel de relembrar-los assuntos importantes da nossa pauta. Contamos também com a professora Natália, que mostrará a definição de regência verbal e sua aplicabilidade no cotidiano. Em sequência, a professora Simone, que terá a tarefa de explicá-los os verbos com mais regências. Seguida da professora Bárbara, pautando as mudanças de transitividade, e a professora Alessandra ministrará conteúdos sobre confusões na regência. E para fechar, o professor Juan trará um exercício de fixação. Explicando melhor a ideia de regência verbal, há verbos da língua portuguesa que necessitam da presença de outros termos na oração, isto é, quando o verbo exige a companhia de outro termo. Chamamos de regente, e o termo que vai acompanhar a ideia desse verbo chama-se regido. Veja a seguir. Explicando melhor a ideia de regência verbal, há verbos da língua portuguesa que necessitam da presença de outros termos na oração, isto é, quando o verbo exige a companhia de outro termo. Chamamos de regente, e o termo que vai acompanhar a ideia desse verbo chama-se regido. Veja a seguir. Observe nesse quadro explicativo como os outros termos completam o verbo. Ele mora em outra cidade. Quem mora, mora em algum lugar. Ele mora em outra cidade. O verbo está destacado em vermelho e o complemento em verde. No número 2, isso implica mudança de horário. Quando implica em alguma coisa. Implica em mudança de horário. Destacado em vermelho está o verbo e em verde o complemento. Nós iremos ao passeio. O verbo ir exige o complemento. Quem vai a algum lugar. Nós iremos ao passeio. Observe que os termos que estão em vermelho, os verbos, são os termos regentes. E os termos em verde são os termos regidos, que são os complementos do verbo. Vamos a mais um exemplo. Observe a tirinha a seguir e faremos juntas essa leitura. Mafalda diz: Como te correu a escola, Felipe? Já te ensinaram a escrever? Felipe responde: Como é que queres que logo no primeiro dia da primeira classe me ensine a escrever? Mafalda fala: Mas estivesse lá uma manhã inteira. E Felipe diz: Claro, mas é preciso encher páginas e páginas com riscos, letras, sílabas e sei lá o quê. Felipe continua: Levam meses a ensinar uma pessoa a escrever. E Mafalda se assusta. Meses? Malditos burocratas. E agora vamos juntos? Qual a crítica de Mafalda ao ensino? Quando ela diz malditos burocratas, ou sobre até o tempo que a pessoa leva para aprender a escrever. E tratando do nosso assunto aqui, que é a regência verbal, você consegue identificar os termos regidos, ou seja, os termos, os complementos nos verbos ensinar e encher? Observe. Quem ensina algo. Na tirinha ensinar vem acompanhado de ensinar uma pessoa a escrever. Então, uma pessoa a escrever é o termo regido. E encher. Quem enche algo. Encher vem acompanhado de
Encher páginas e páginas de riscos, letras, sílabas e sei lá o quê. Ou seja, páginas e páginas de riscos, letras, sílabas e sei lá o quê é o termo regido. Vocês conseguem identificar que sozinhos na oração esses verbos não fariam sentido? Vamos dar continuidade ao conteúdo de registro verbal com os outros professores. Olá, alunos. Aqui é o professor Leonardo e estaremos relembrando aspectos importantes no tocante à transitividade verbal e preposições. Estarei mais à frente explicando o que é transitividade e por que ela ocorre. E com relação à preposição, explicarei o que é, como reconhecê-las e a sua importância. Transitividade verbal. A transitividade verbal é condicionada pela relação estabelecida entre o verbo e os outros agentes da oração. Dada essa relação, o verbo poderá ser classificado de 3 formas: como intransitivo, como transitivo direto e como transitivo indireto. Bom, agora nós estamos diante de 3 classificações. Nós temos 3 orações que vão ilustrar e exemplificar a explicação que foi dada anteriormente, de que esses verbos serão classificados de 3 formas: intransitivo, transitivo direto e transitivo indireto. Observem que a primeira oração está classificada como verbo intransitivo. Por quê? Nossos pais viajaram. O viajaram encerra em si a mensagem. Esse verbo não necessita de uma complementação. Então, ele é classificado como verbo indireto. Na segunda oração, nossos pais planejaram a viagem. Quem planeja, planeja algo. Logo, esse verbo precisa de uma complementação. Entretanto, essa complementação não se faz através de uma preposição. Logo, esse verbo é classificado como verbo transitivo direto. E a terceira oração, nossos pais gostaram da viagem, é uma oração que necessita de uma complementação, também como a anterior. Entretanto, essa complementação ela é dada com uma preposição, que mais à frente nós teremos também uma explicação sobre as preposições. Então, esse verbo é entendido como verbo transitivo indireto, porque quem gosta, gosta de algo, gosta de alguma coisa, gosta de alguém. Logo, necessitando de uma preposição, se trata de um verbo transitivo indireto. Agora, nós vamos entender as preposições. Ora, o que é uma preposição? As preposições são palavras que, quando sozinhas, não possuem significado, sempre dependendo de uma outra palavra. Sendo assim, são caracterizadas dentro de uma classe gramatical dependente. E a sua característica principal é que elas determinam as funções dos adjetivos, dos verbos e dos advérbios em uma frase, em uma oração. E como nós vimos anteriormente, o uso da preposição em uma oração com o verbo transitivo, essa preposição vai determinar, ela estando presente ou a ausência dela, classifica esse verbo como transitivo direto, transitivo indireto. Então, esse é considerado um dos aspectos mais importantes da preposição. E para finalizar, eu trouxe aqui as formas como as preposições são classificadas e quais são as principais. Observe que as preposições são classificadas dentro de 2 grupos, as essenciais e as acidentais. E temos aqui alguns exemplos de preposições essenciais, tais como contra, de, desde, em, entre, para e algumas outras que estão no slide. Temos também as preposições acidentais, alguns exemplos delas, que são afora, como, conforme, durante, exceto e demais que também se encontram no slide. Espero que tenham gostado. Oi, pessoal, eu sou a professora Natália e a gente vai dar continuidade ao que os outros professores estavam falando.
e a gente vai entender de fato o que é regência verbal. Mas antes, o que é que vocês acham que seria a tal da regência? O que é que significa regência? Alguém sabe? Bom, a gente tem aqui duas imagens, né? A primeira é de um governo e a segunda de um maestro da orquestra. Então, vamos ver o que essas duas figuras aqui têm em comum. Geralmente, o que um governante faz? Ele lidera, ele comanda, ele dá um direcionamento para uma população, para uma sociedade, não é? Então, ele está regendo uma determinada sociedade. A mesma coisa aqui no maestro. O que o maestro faz? Ele lidera, ele dá os comandos para os músicos, ele dá direção, direcionamento para os músicos, para não ficar tudo desorganizado. Ele está o quê? Organizando, liderando. Então, o maestro, ele está regendo a orquestra, ele está regendo os músicos. Então, no governo, o regente é aquele que lidera. Na orquestra, o regente é aquele também que lidera a orquestra. Então, o que acontece aqui que a gente já deu para perceber? Regência vai ser a ação ou o efeito de reger. Então, aqui a gente pode concordar que para ser um regente, para ter uma regência, precisa de alguém ou algo em uma posição, vamos dizer que acima, enquanto existem outros que estão sendo o quê? Subordinados. Ou seja, a população é subordinada ao governante, porque o governante, o regente de uma determinada sociedade, vai ditar as regras e aquela sociedade ali vai seguir o que o regente está propondo. Da mesma forma, numa orquestra, o maestro está sendo o regente e os músicos vão ser subordinados desse regente, desse maestro, porque o maestro vai dar os comandos e os músicos irão acatar, irão fazer como o regente, o maestro, está falando para eles fazerem. Mas, Natália, e na gramática, como é que seria isso de regência? Então, vamos ver aqui. Na gramática, um termo determinante vai reger outro termo determinado a ele, estabelecendo uma relação de subordinação entre os dois. Então, da mesma forma que acontece com o governante e com o maestro, vai acontecer na gramática. Vai ter um termo que ele vai ser determinante e ele vai reger um outro termo que vai ser subordinado a ele. Então, vamos entender aqui no nosso caso, a gente está falando de regência verbal, tá bom? Vamos lá. Com o verbo intransitivo, que vocês já viram aí com o professor Léo, um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, não é? E o verbo transitivo direto vai precisar de um complemento, mas ele não vai precisar de preposição. Então, a gente vai ver aqui que, em ambos os casos, o verbo não precisa ser regido por uma preposição para ele ter sentido. Ou seja, ele não precisa ser subordinado, ele não precisa ser, entre aspas, né, comandado por uma preposição para ele ter sentido. Ele não precisa, tanto o verbo intransitivo como o transitivo direto, não vai precisar da preposição, ele vai ter sentido. A gente vai conseguir entender ele, o sentido completo dele, sem precisar de preposição. Vamos ver um exemplo aqui. Pedro terminou o trabalho de ciências. Então, aqui, terminou vai ser o verbo transitivo direto e o trabalho de ciências vai ser o complemento. Você está vendo aqui que a gente dá para entender essa frase. Pedro terminou o trabalho de ciências. Todo mundo entendeu essa frase e não precisou de preposição. Então, vamos recapitular. Nesse caso aqui, o verbo não vai precisar ser regido por uma preposição. Vamos ver outro exemplo. No verbo transitivo indireto, agora sim, a gente vai precisar de um complemento e de uma preposição. Então, o verbo vai precisar ser regido por uma preposição para ele ter sentido. Ou seja, se não tiver essa preposição aí, a gente não vai entender nada, entendeu? Então, a gente vai precisar
um exemplo, né? Eleger um comandante, eleger um regente para poder dar sentido a essa frase. E a gente vai eleger quem? A preposição. Então, ela vai ser o termo regente que vai dar sentido para essa frase. Vamos ver aí? Pedro gosta de ciências. Gosta, verbo transitivo indireto. De preposição, ciências, o complemento. Se não tivesse essa preposição aí, Pedro gosta ciências. Ia ficar estranho, não ia? Então, a gente vai precisar dessa preposição para reger o nosso verbo, para dar sentido ao nosso verbo. Oi, pessoal, eu sou a professora Simone e eu vim trazer para vocês os verbos que apresentam mais de uma regência. Você sabia que há verbos que apresentam mais de uma regência? Se vocês não sabiam disso, vocês vão acompanhar comigo agora a explicação a seguir. Eu vou trazer para vocês exemplos de verbos com mais de uma regência. Pois bem, antes de conhecê-los, é necessário que você entenda acerca do porquê disso acontecer. Ou seja, o mesmo verbo, dependendo do sentido que ele expressa na oração, pode ser regido ou não pelo uso da preposição. Dessa forma, vamos analisar alguns desses verbos no sentido de entender qual o sentido que eles representam. Vamos lá? Aspirar. Quando esse verbo indica a ideia de sorver, cheirar, ele sempre irá exigir o complemento sem a preposição. Exemplo: aspiramos o odor da Baía de Guanabara. Esse aspiramos o odor é no sentido de cheirar. Já no sentido de desejar, almejar, pretender, ele exige o complemento com a preposição. No time, ele aspirava a ser o titular. Nesse caso, ele gostaria de ser, ele queria ser o titular do time. Assistir. No sentido de dar auxílio, prestar assistência, esse verbo não exige que o complemento seja acompanhado do uso da preposição. Por exemplo, a enfermeira assistiu o paciente. A enfermeira ela prestou atendimento, ela deu os cuidados ao paciente. Então, está o verbo assistir está na questão dos cuidados com o paciente. Diferente de quando ele representa a ideia de ver, presenciar, esse complemento ele deverá ser acompanhado da preposição. No exemplo, ontem assistimos a um desenho sensacional. O assistir, o verbo assistir, nesse caso, está na questão de ver. Eu vi um desenho sensacional. Tá bom, pessoal? É isso aí. Olá, alunos! Sou a Bárbara e vamos falar agora sobre mudança de transitividade. Então, o que seria essa mudança de transitividade? Sabemos que alguns verbos, de acordo com a mudança de transitividade, ocorre a mudança de significado. Ou seja, é a relação entre um termo regente, que seria o verbo, e a outra que o completa, que seria o objeto. Então, saber essas diferenças regenciais desses verbos é de grande importância para nós, porque vai nos permitir uma melhor interpretação na escrita e também, além de nos oferecer uma melhor compreensão, para que a gente possa se expressar melhor, tanto na fala quanto na escrita. Vejamos agora alguns exemplos de verbos onde ocorre essa mudança de transitividade, ou seja, a mudança de sentido em uma oração, que seriam os verbos querer, visar, assistir, proceder, chamar, implicar e dentre outros verbos. Vamos ver isso agora na prática. Vamos dar um exemplo com o verbo querer. Queremos um mundo melhor. Querem melhor atendimento. Então, essas duas frases, o verbo querer ele é transitivo direto, ou seja, com o sentido de desejar, de ter vontade de algo ou de cobiçar. Então, ele não precisa de uma preposição. Agora, o verbo querer em outro sentido. Ela quer bem a linda menina. Despede-se o filho que muito lhe quer bem. Então, o verbo querer, nessas duas frases,
ele é transitivo indireto, ou seja, no sentido de ter afeição, de estimar ou de amar. Vamos ver agora essa mudança de transitividade com outro verbo, que é o verbo visar. Então, na primeira frase, o gerente não quis visar o cheque. E na segunda frase, o atirador visou o alvo. Então, percebam que nessas duas frases, o verbo visar, ele é transitivo direto. Ele está no sentido de mirar, de pôr em vista ou de rubricar. Então, ele não precisa de uma preposição para dar sentido a essas duas orações. Já um outro exemplo com o mesmo verbo visar na frase: prometeram tomar medidas que visassem ao bem-estar comunitário. E na outra frase, a educação deve sempre visar ao progresso social. Já nessas duas frases, o verbo está no sentido de ter em vista, ter como meta ou como objetivo. Então, ambas as frases regem o que? A preposição a, e o verbo ele é ligado por meio desta preposição, para poder dar sentido a esta oração. Oi, gente, eu sou a professora Alessandra e agora vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Agora vamos falar sobre verbos que causam a confusão na hora da regência. Alguns verbos apresentam certa dificuldade em relação à regência, pois, muitas vezes, seu emprego na linguagem coloquial é diferente daquele previsto pela norma padrão. Há alguns verbos que geram dúvidas quanto à sua regência. A regência desses verbos implica mudança de sentido nas frases. Estudar a regência verbal dos casos especiais de regência é importante para termos uma correta interpretação do que nos dizem ou do que lemos. Vamos agora ver alguns exemplos de verbos cuja regência causa uma certa confusão. Um desses verbos é o namorar. Será que você anda namorando como deve? Vamos aos exemplos. Bonifácio namora Maria. Bonifácio namora com Maria. O correto é Bonifácio namora Maria. Namorar é um verbo transitivo direto, não exige preposição. Liga-se diretamente ao complemento. Portanto, não esqueça, o verbo namorar não exige o com. É muito comum empregarmos o verbo namorar acompanhado da preposição com. Agora sabemos como é o correto, né? Vamos agora a outros exemplos. Então, com quem Bonifácio namora? Errado. Quem Bonifácio namora? Certo. Bonifácio namora com Maria? Errado. Bonifácio namora Maria? Certo. Outro verbo muito interessante vem no próximo exemplo. É o verbo preferir. Qual é o certo? Geraldo prefere matemática do que filosofia. Geraldo prefere matemática à filosofia. O correto é Geraldo prefere matemática à filosofia. Todo mundo fala eu prefiro isso do que aquilo. Mas não se usa o termo do que para o verbo preferir, mas sim o a. Eu prefiro isso a aquilo. Bom, agora vamos passar para a atividade de fixação. Na atividade de fixação nós temos algumas perguntinhas que é assim. Primeira questão, defina a regência verbal. Então, o que é uma regência verbal mesmo? Depois de tudo que a gente aprendeu. Regência verbal, é um processo em que um termo determinante rege outro determinado por ele, estabelecendo uma relação de subordinação entre os dois. E o que vai definir essa subordinação vai ser uma preposição. Questão 2. Como ocorre a regência verbal? Bem, a regência verbal, ela ocorre diferente do verbo intransitivo ou do transitivo, ela vai ocorrer junto aos verbos transitivos indiretos. A preposição é necessária para ligar ao complemento e dar significado à frase. Então, ela não vai ocorrer em casos em que tenha verbo intransitivo ou transitivo direto, só quando o verbo for transitivo indireto. Terceira questão. Quando o verbo é transitivo indireto, uma preposição rege o verbo. Isso foi uma afirmação. Destaque o verbo e a preposição nas frases abaixo. Letra A.
Me esforcei para conseguir um emprego. O verbo, no caso, vai ser esforcei e a preposição é para, porque ela vai estar ligando ao resto da frase que é conseguir o emprego, que vai dar o complemento. Ele opinou sobre o divórcio. Ele opinou sobre o caso. O verbo opinou, preposição sobre, porque o complemento disso tudo vai ser o caso. E letra C, é verdade que você se divorciou de Paulo? O verbo vai ser divorciou, preposição de, porque o complemento vai ser Paulo. Na quarta questão, nós temos assim: qual a diferença entre regência verbal e regência nominal? Bem, a regência nominal também se refere à relação de subordinação entre dois termos, mas a regência verbal trata sobre um verbo e um complemento, enquanto que a nominal trata das relações dos nomes com os complementos. Então, a regência verbal vai ser do verbo com o complemento e a nominal vai ser com os nomes com complementos. Os nomes são adjetivos, substantivos. E para finalizar a questão 5, destaque a alternativa em que há um erro de regência verbal. O lenço caiu no chão. Gostamos deste novo filme. Fui ao cinema ontem. Deu-lhe um beijo ou deu-lhe um belo presente de aniversário. A resposta, no caso, o lenço caiu no chão, porque só esse aí, no caso, que tem um erro de regência verbal. Vamos agora a algumas questões de concurso. Primeiro, vamos ver esse aqui. A regência verbal está errada em... Então, vocês vão marcar a alternativa em que a regência verbal está totalmente errada. Letra A. Esqueceu-se do endereço. Letra B. Não simpatizei com ele. Letra C. O filme a que assistimos foi ótimo. Letra D. Faltou-me completar aquela página. Letra E. Aspira um alto cargo político. A resposta, é claro, a alternativa é aspira um cargo político, pois o verbo aspirar, quando retrata o sentido de almejar, é acompanhado de uma preposição. Portanto, o correto é dizermos aspiro a um alto cargo político. Então, faltou o azinho ali. Outra questão de concurso. Observe a regência verbal e assinale a opção falsa. Avisaram-no que chegaríamos logo. Informei-lhe a nota obtida. Os motoristas irresponsáveis, em geral, não obedecem aos sinais de trânsito. Há bastante tempo que assistimos em São Paulo. Muita gordura não implica saúde. A alternativa A, que está incorreta. Na A tem assim: avisaram-no que chegaríamos logo. Só que o correto seria avisaram-no de que chegaríamos logo. Faltou a preposiçãozinha, ainda foi de que. Assinale a frase onde a regência do verbo assistir está errada. Então vamos ver aí a regência do verbo assistir. Letra A. Assistimos um belo espetáculo de dança a semana passada. Não assisti à missa. Os médicos assistiram os doentes durante a epidemia. O técnico assistiu os jogadores. Bom, a alternativa A que vai estar incorreta. Assistimos um belo espetáculo de dança na semana passada. O correto seria assistimos a um belo espetáculo de dança a semana passada. Isso porque o verbo assistir, seguido de complemento com preposição, objeto indireto, tem o sentido de ver. Seguido de complemento sem preposição, objeto direto, tem sentido de ajudar. Mais uma questão de concurso. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. As crianças, letra A. As crianças obviamente preferem mais os doces do que os legumes e verduras. Letra B. Assista a uma TV de LCD pelo preço de uma projeção e leve junto um home theater. Letra C.
O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Letra D. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Letra E. A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação dos prazos. A alternativa D estaria correta. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Cada frase está incorreta e elas ficariam assim. A letra A. As crianças obviamente preferem os doces aos legumes e verduras. Assistiam a TV de LCD pelo preço de uma projeção e leve junto um home theater. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando a títulos e euros. E a Caixa Econômica informou aos mutuários que não haverá prorrogação de prazos. Então percebam que houve erros por questões de uma preposição bem pequenininha. Bom, e com isso encerramos o nosso assunto sobre regência verbal. Eu espero que vocês tenham gostado e façam um bom estudo.